Bem-vindos à segunda temporada do Pod Memórias, o podcast do Museu Comunitário Engenho do Sertão. Aqui você vai conhecer histórias da cultura popular da comunidade de Bombinhas. Esta é uma iniciativa do Instituto Boi Mamão, realizada com recursos do Governo do Estado de Santa Catarina, através da Fundação Catarinense de Cultura, por meio do edital Elizabeth Anderle. Somos aquilo que não esquecemos. Olá, caros amigos e amigas, aqui é a Fernanda Danadi do Zeca do Zé Amândio para mais um Pod Memórias, com uma turma que já está com a mão na massa, literalmente. Do meu lado aqui a Rô do Engenho, a Nádia ceramista e uma das oleiras de Canto Grande, a Maria Paula. Sejam todos bem-vindos a mais um Pod Memórias. E aí, Rô, qual é a emoção de hoje? Muita emoção. Hoje é o fazer da cerâmica como arte e terapia mesmo, né? E como a gente fala de memória, nós temos duas convidadas e uma mestra da nossa comunidade, que é a Maria Paula Vieira dos Santos, filha da Dona Eufrásia. Dona Eufrásia, que foi, assim, a família de ceramistas da época. E a Dona Eufrásia só faz 25 anos que faleceu com 83 anos, né, Maria Paula? Uhum. E então hoje é um dia muito especial, porque o episódio a gente vai tratar de cerâmica e ancestralidade. E a Nádia, você que está começando não, já tem 15 anos que você falou que começou com essa arte, terapia do fazer cerâmica. A Nádia, que além de mãe da Júlia, né, ceramista, querida amiga, e você chegou em Bombinhas quando, Nádia? Por favor, pode se apresentar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar aqui, nesse lugar tão simbólico e cheio de memórias, de ancestralidade, de conhecer a Dona Maria Paula, né? Uhum. E agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o que significa esse ofício, que para mim é tão sagrado assim, né? Mexer com a terra. Então eu cheguei em 2000 aqui, no ano de 2000, e eu digo que a cerâmica me encontrou. Olha só. Ah, você não foi buscá-la, ela te achou. Ela te atraiu. Te atraiu. Foi um momento que eu estava buscando algum sentido mais... algo que fizesse um pouco mais de sentido para a minha vida. E teve a nossa amiga Vera, que é inclusive a nossa amiga em comum. Sim. E ela me convidou para fazer um workshop de cerâmica com a mestra educadora Patrícia, com a arte educadora Patrícia Stivaletti. E eu fui, mas assim, sem imaginar o que isso poderia impactar na minha vida. Cheguei lá e me apaixonei. No ateliê? Foi lá no Engenho do Sertão? Não. Foi no ateliê da Patrícia? Lá em Porto Belo. Lá em Porto Belo. Aí cheguei em Porto Belo e eu fiquei muito feliz, assim, eu acho que eu me conectei muito comigo já de imediato e fiquei muito feliz. Eu passei a esperar aquela tarde, que era uma vez por semana, contando os dias para chegar lá e mexer no barro. Nunca tinha feito? Nunca tinha feito. Sim. E depois desse momento, procurasse, pesquisasse, fosse atrás de mais informações. A partir desse momento, nunca mais eu me separei da cerâmica. Nunca mais. A partir desse momento, a Patrícia deu esse workshop e ela parou. Era um workshop assim pontual, né? Sim. Ela deu esse workshop e a gente fez a cerâmica figurativa, os bonequinhos. Ah, as bonecas. Você começou pelo figurativo, sim, foi? A minha primeira experiência foi
o corpo, a figura, uma imagem. Então, assim, para mim foi uma realização, né? Poder pegar um pedaço de barro e ver no que ele se transformava, dar características físicas, rostos, formas. Então, tu vai te surpreendendo no que vai saindo. O que vai surgindo. Que a gente não espera, né? Porque muitas vezes o barro vem mostrando uma figurinha, um rostinho daquilo que está guardado lá na nossa ancestralidade, né? Ancestralidade. E falando em ancestralidade, né? O primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, né? Diz que Deus pegou o barro e do barro formou o homem, né? E isso é uma datação de 1500 anos, né? Antes ainda de 2000. Então já é de 3.000, uma informação de 3.500 anos que nós temos. Então a ancestralidade ainda é muito mais que isso. Ainda é muito mais que isso. Por isso que essa conexão tão forte, né? Dentro dessa tua conexão forte com a cerâmica, eu sei que tu buscaste outras fontes de pesquisa, outras vivências. O momento com a Patrícia foi teu início, mas aí depois tu buscasses outras fontes. Muitas. Eu fui estudando, eu tive uma sede assim insaciável por cerâmica. E na época não tinha essa informação que tá tão fácil hoje, né? Cerâmica ainda era algo assim, era muito guardada dos saberes de quem detinha esses saberes passado, de mestres, de família, de geração em geração. Então, eu fui pesquisando, como eu tive esse primeiro encontro muito raiz, né, com a cerâmica figurativa e a forma do fazer ali da Patrícia muito raiz, né, muito simples. Então, eu fui pesquisar onde é que eu ia encontrar o barro para fazer. E essa minha pesquisa me levou para Canelinha, Tijucas, aqui pertinho. Perto. Então, ali eu encontrei também um oleiro que começou a ceder para mim o barro, vender, no caso, né? E é interessante, né? Porque a palavra oleiro, ela vem de ola. Ola significa panela. Então, oleiro é um paneleiro. E aí eu fui frequentar lá o ateliê dele e logo fui me encontrando com tudo. Então eu queria ver tudo de uma vez só, porque é um universo a cerâmica, né? É um universo. E deixa a gente curiosa. Assim, deixa a gente muito curiosa. Então quando eu depois com o tempo é que eu fui entender o que era isso, assim, o que era essa ancestralidade, né? Porque ancestralidade é um lugar de memória. E por que às vezes a gente se encanta tanto com determinado fazer? E aí eu faço toda uma ligação disso, porque a ancestralidade, a primeira fonte de ancestralidade é a nossa família. Né? A nossa família, os nossos pais, nossos avós. E aí eu fui me dando conta que essa ancestralidade que eu estava encontrando era também um reencontro com a minha origem. Porque eu migrei para Santa Catarina, então, né, em 94, em 2000 vim para Bombinhas. E eu acho que esse encontro com o barro me levou justamente para essa ancestralidade que o meu avô materno, ele era um artesão. Ele não trabalhava com cerâmica, mas ele era um artesão. Ele construía pipas de vinho, de madeira, e era um botânico também. Ele era muito ligado à terra. E depois a minha mãe, a minha tia, são duas artistas, né? A minha mãe é uma artista e aí a gente acha que existe só uma forma de fazer arte e acha que às vezes não é o nosso caminho. Daí depois eu fui me encontrar com a cerâmica e eu acho que ali eu fui resgatando esse fio, essa linha, né? Mas já sabias que tinhas
Que eles já eram? Sim, sim, conhecia, eu Sim. convivi com conviveu. isso. Desde criança, assim, eu convivi com essa mãe que desenhava, que pintava, e com essa tia, que ela também é uma artista, e ela acabou se dedicando à pintura em porcelana. E elas eram uma inspiração para nós, a gente ficava encantada com o que elas produziam. Mas a gente não se identificou com aquela arte delas, né? Naquele momento. Naquele momento. E qual era o teu ofício antes de você migrar para cerâmica? Antes, corretora de imóveis. Eu estava trabalhando na imobiliária e... Sim. E aí, como no inverno aqui era muito mais tranquilo, eu podia ir lá, então, lá na Patrícia. Depois eu fiz um ano aqui na Fundação da Cultura, né? Eu fiz um ano de cerâmica na Fundação da Cultura. Nesse tempo a gente fez muita criação livre e nós construímos forno e queimamos sim. As peças assim em conjunto, né? E essa coisa assim do grupo, né? Que a cerâmica traz pra gente também, esse fazer assim, como um material que nos leva, ele é a pura ancestralidade, né? Porque é a terra. É a terra que ela... São os 4 elementos da nossa vida. São os 4. Fogo, terra, água e vento. São os 4, água, terra, fogo. E você começou com as bonecas. Eu comecei. E depois foi migrando. Agora você vai descobrindo, porque não tem nenhuma peça igual a outra, né? Tudo que você faz é bem diferente. Você não tem assim, eu quero essa coleção, vou fazer tantos desse formato. Sim. Não existe isso. Eu acho que o barro, ele é um processo muito lento, desde a sua formação. Então, eu gosto sempre de fazer as metáforas com o barro, da onde ele vem. Ele vem de uma rocha. Essa rocha, ela vai se desfazendo e ela vai caminhando. Assim como a gente, né? Nós, pessoas, a gente foi caminhando. A evolução da humanidade, nós fomos caminhando. Há um movimento, né? Até ele chegar no seu local e receber toda a matéria orgânica, ou seja, a metáfora que eu faço é tudo que a gente vai recebendo quando também migra, como é o meu caso, né, que vim para cá, e recebendo as influências e tudo o que o ambiente vai trazendo para nós. E como isso vai nos transformando. Vai nos transformando, vai nos lapidando, vai modificando a nossa origem, acrescentando. E então isso eu acho que é a metáfora que eu acabo fazendo sempre quando eu conheço um pouquinho dessa trajetória do barro, e é muito lento. Então, essa produção em série, seriada, é uma coisa muito contrária a essa natureza. E então, por isso eu faço tudo muito único. E assim. o teu ateliê é um espaço que dá para chegar lá e passar uma tarde sem celular, sem nada. Olha aqui, ó. Daqui a pouco sai um boi, né? Pois então. E a Dona Maria Paula também tem na sua ancestralidade o saber fazer e a arte da cerâmica, né? Porque detém o saber ainda é uma remanescente das oleiras. Eram chamadas oleiras as senhoras que faziam peças em argila, no barro, na comunidade de Canto Grande, aqui em Bombinhas. Conta um pouquinho dessa sua história com o barro, com a sua mãe. Você ajudava a sua mãe também a fazer algumas peças em cerâmica, em argila. Nós começávamos assim, íamos na cata, a gente estava na cata, e onde nós tirávamos o barro para fazer.
Então, nós ali, era de duas qualidades. Era o azul e o vermelho. Então, a gente lá tirava, aí levava para secar, tinha toda uma etapa, assim, secava, bem secado, para depois, então, botar, socar num coxo, que a gente tinha um coxo, e a gente socava, depois de socar aquele barro, a gente peneirava para tirar algum arião que tinha, e dali nós ia amassar, aí tinha aquela etapa também de descansar 2 dias, para depois fazer o forno, ou fazer a panela, fazer tudo quanto é peça que a mãe fazia, né? Até um pote de carregar água, isso tudo ela também fazia. Mas ela tem uma peça aqui que ela trouxe, da Dona Eufrásia. Onde é que está essa peça maravilhosa? Está aqui uma cuscuzeira que a minha mãe fez, e isso aqui nós fazíamos o cuscuz, que nós plantava mandioca, tinha sempre farinha, massa, e a gente fazia o cuscuz nesse cuscuzeiro. Então, isso é uma peça que a mãe tinha, e hoje eu fiquei muito contente, porque fazia tempo que eu não mexia com barro, e hoje eu estou mexendo com barro. Ai, que delícia! Olha só, já é uma vivência, né? Uma prática. E eu já estou pensando de continuar de novo no barro. Aí sim! Maria Paula, aí eu vou pensar, não, porque já vou atrás do barro para começar. Já brotou no seu coração, viu, Nádia? Já brotou. Vou voltar a ser oleira. Olha só, isso já é um ganho para o município de Bombinhas. Ela estava contando antes que com 5, 6 anos eles já faziam essa seleção do barro. Olha o processo, num tanque, num coxo, que fazia. E eles amassavam com os pés. As crianças que... Olha que coisa rica. Nós fazia tudo com o pé. Socava com uma mão de pilão. Sim. Tinha a mão de pilão, a gente socava, amassava meio barro. Então, dali a gente ia amassar com o pé e botava a mão e o pé na massa. Aí a gente ia... A mão e o pé. A mão e o pé, porque o pé a gente amassava. Só para eu entender um pouquinho, vocês usavam o barro seco e depois misturavam na água para fazer argila? Só para eu entender. Nós primeiro socava, né? Deixava ele secar, tirava lá da cata e botava secar. Então ali a gente de vez em quando virava o barro, que era para ele secar igual. Mas quando tirava lá de onde vocês tiravam, ele vinha seco. Ou molhado? Não, vinha molhado. Vinha molhado. Vinha argila, então. Era argila. Ok. Então aí a gente botava secar e ali de vez em quando a gente tava mexendo, que é para ele secar por todo, igual, né? E depois tá seco, isso aí demorava uma semana, um mês, depende do tempo também do sol. E aí depois a gente ia trabalhar com ele. Para fazer o forno, fazer a panela, fazer o pote, fazer o cuscuzeiro, e isso tudo a gente ia... Porque a mãe dela, elas faziam o forno que torrava a farinha nos engenhos. Na verdade era o forno, o primeiro foi forno da farinha, mas depois ficou o forno do beiju, né? Todo forno para fazer o beiju é forno de barro. Forno de barro. Forno de barro, e a técnica que vocês usavam era cordelado, faziam aqueles cordões e enrolando. Aí a gente amassava assim, ó, ia fazendo assim. Sim. E quando tiver uma tira bem grande, ela ia enroscando assim, bem enroscadinho. Sim. E dali a gente ia fazer as peças. Ia fazer as caçarolas, que são as panelas de feijão, que a minha mãe conta. Tudo. Né? Mas Maria Paula, tu lembra onde vocês tiravam esse barro ali na região do Canto Grande? Era lá em cima ou era numa baixada? Não, era no morro mesmo. No morro. Era no morro que nós tirava o barro melhor e o outro a gente já deixava assim para ela não fazer muito buraco no terreno. Mas sempre a gente escolhia o barro melhor que a gente tinha. De chão, não de rocha, não de paredões assim, mas esses fornos do beiju, estava contando antes de vir para cá, que como é que eles levavam aqueles fornos lá do Canto Grande, por exemplo, até Bombas, que elas faziam fornos para os engenhos aqui de Bombas. Isso vinha em dois bambus, olha um forno daquele peso, com 4 pessoas, vinham caminhando lá do Canto Grande até aqui, mas não era o tacho, Fernanda, ela estava contando que o forno inteiro de cerâmica,
porque elas torravam a farinha. Eles tinham engenho ali em cima, eles torravam a farinha. Mas o fogo... Mas não era com cobre, o tacho. O tacho, é o tacho. O tacho também tacho. de cerâmica. Isso. Como tu fizesse um lá na Escola da Terra um tacho. dia. Isso mesmo. E é demorado, né, outra peça muito também. Demorado. Outra peça. Com barro é muito demorado. Na Maria Paula, a senhora E também que rachar. é uma artesã da pesca, que faz redes de pesca, né? Que faz outros artesanatos. Na minha família, eles também faziam os chumbos da rede também. Aqui eles não usavam forno, mas eles faziam nos tais de borralho, que eles cavavam numa parede de barro e ali faziam fogo para fazer a queima desses chumbos de rede. Vocês também faziam chumbos para rede lá na olaria? Ou era mais a parte de panelas, caçarolas? Não, o chumbo a mãe não fazia, só fazia mesmo, era a panela, o forno, o pote, o buião que a gente dizia. Boião. E aí, tudo quanto é peça que a gente usava no forno, no fogão, a gente fazia de lá. Os utilitários. Fazia. Todos os utilitários Todos, vocês faziam. E eram em quantos na família de vocês que faziam esse movimento na criação, na produção das peças? Quantos envolvidos assim? Sempre era 5, 6 envolvidos, porque um ia para a roça, outro ia fazer outra coisa. Então, a gente tirava 3, 4 e ia ajudar a mãe a fazer. A escola era ali mesmo? Ali embaixo no Canto Grande? A senhora tinha quantos anos quando começou? Eu comecei já com 5 anos, 5, 6 anos. E com 5 anos. Com 7 anos já nós arrancava mandioca, tinha uma raiz de mandioca assim grande, então já botava nas cordas e já levava para o carro, porque assim a gente começava. Plantava de tudo ali naquele lado, né, Dona Maria Paula? Do amendoim, a mandioca, o café. Tudo. As plantações eram muitas. Nós tínhamos de tudo, de banana, tudo que tinha dentro da roça nós plantávamos. Sim. Até colhia também o que nós tínhamos de ave, de porco, sempre nós tínhamos. E as tuas lembranças dessa época? De criança e de mocidade, vivendo ali com toda essa abundância e também com essa arte, né, junto com a família. Tuas lembranças são boas, são felizes? Não, as minhas lembranças são muito boas e hoje eu tenho muita saudade das minhas... Daquela época? Do tempo de criança. Se eu pudesse voltar agora, eu voltava, mas não pode mais. Mesmo trabalhando? Mesmo sendo mais difícil? Não, mesmo trabalhando, fazendo tudo, porque era difícil, mas era gostoso a gente trabalhar. Aqui nós temos essa cuscuzeira. A senhora lembra do fazer do cuscuz e como era esse momento em família? Sim, quando terminava de fornear, a mãe sempre deixava um pouquinho de massa mais separada, e aí ela já botava o fubá, botava o açúcar e ia fazendo para fazer o cuscuz. Então ela botava uma toalhinha aqui dentro e amarrava e botava numa panela só para o vapor. Ela unia a massa, tinha de se unir a massa aqui, molhada. Então, aqui por fora, era em outra panela, ela botava um negócio aqui de uma cola, não era cola para colar no barro, mas era cinza, né? Um negócio que fazia com cinza, com farinha, que é para não sair o vapor pelo lado da panela. Sim. Olha só. Ele fazia. Essas são as memórias, Nádia. Muito Essas bem, são as lindeza. memórias. Eu tenho muita lembrança de muita coisa que a mãe fazia. E hoje eu trago, eu acho que até quando eu morrer. Lembrança boa que eu tive. Mas vai voltar a fazer cuscuzeira, vai voltar a nós vamos... Aí eu digo assim, que saudade eu tenho da minha infância querida. A sombra da bananeira que descansava da lida. Olha só, olha só. E como fazia falta uma sombra, né? Que era um sol quente de lascar, meu Deus. Mas é o que elas falam muito aqui também, Nádia, que era um tempo difícil, mas era um tempo de abundância e eles eram muito felizes, sabe? Então, tinha muitas pessoas que quando eu cheguei aqui, eles nem queriam que a luz elétrica tivesse vindo, porque era tudo mais romântico, mais bonito. E as moças também, na mocidade, de dançar, de brincar,
os domingos que não tinham o que fazer, para onde ir, não tinha um shopping e tudo mais, era a ratoeira, né? E era a época dos engenhos de farinha, que vocês também estavam ali dentro, já de moça, porque também ajudavam no engenho de farinha. Não era bom essa época? Era porque, semana inteira no engenho? É, porque nós fazia a farinha o mês todo, né? Então, quando chegava sexta e sábado, que nós ia fornear, aí os vizinhos iam lá para comer o beiju, ajudar a fazer o beiju. Eles faziam, e era coruja, era tapioca, era... E até tarde da noite? E até tarde da noite. Isso nós começávamos já de madrugada. 2, 3 horas da manhã, né? Eu lembro 2, 3 horas da manhã, 2, 3 horas. E assim nós ia. E o pratinho que se comia, né? Eram também, esses mata-fome. O pratinho, né? Também era de barro. Eram esses assim, não era, Dona Maria Paula? Então, esses eram os pratinhos. Eu me criei comendo nesses pratinhos, né? Eu trouxe um outro pote, que é de uma senhora que veio de fora. Essas histórias que a gente encontra aqui. Ela veio lá do interior do Paraná, é descendente de indígena, e ela foi ali para o engenho, na época da Patrícia também, e ela começou a fazer a cerâmica lá, mas ela fazia de um jeito tão rudimentar, olha só, isso aqui tudo com a mão, mas ela não fazia o cordelado. Ela levantava umas placas aqui e com sabugo de milho, ela levantava essas paredes. Isso aqui é feito com sabugo de milho. Com sabugo de milho? Olha só. Levantava essas paredes, e aí o bruni, né, não tem o brunimento, era com a parte de trás de uma colher, aquilo ficava lisinho. Isso passou lá pela Escola da Terra. E nós temos mais peças dessa senhora, ela já faleceu, ela morou pouco tempo ali perto, isso é nosso acervo já. Aliás, falar em acervo... E essa argila, você sabe de onde que veio? Isso aqui nós comprávamos já, daqui de São José. De São José, não, a gente até ia para Florianópolis, a Patrícia comprava muito lá, a gente comprava junto. Mas bem lá atrás, a gente conseguiu tirar um pouco ali no engenho mesmo, num paredão que tinha uma argila maravilhosa, né? Nada. Nós temos mais peças aqui Nós na temos mesa. acervo seu, eu também trouxe do acervo do engenho, da Nádia, aquele pote que ela doou para o engenho, que é linda, queria mostrar aqui. Depois você fala dessa peça aí, que é uma peça tão interessante, Nádia. O que é isso aqui que você fez? Essa é uma... Mas eu gostaria só de perguntar para a Dona Maria Paula se elas faziam também a moringa de barro. Isso aqui é. Ou não? Tinha moringa e o Farinha, pote faziam? d'água, né? Tinha. Tinha o pote d'água, né? O pote, a moringa. A moringa ela era para a cachaça. Sei. Nós tinha moringa. Porque nós tinha alambique também de cachaça. Tinha alambique lá? Nós tinha. Perto daquela cachoeira? No outro lado. No outro lado. Do outro lado da cachoeira? Nos fundos da nossa Era engenho de farinha, alambique de cachaça e a cerâmica. Que legal. Então, aí a moringa a gente botava pendurado quando estava para cachaça, né? Descia coisa da cachaça. Aí o pai botava a moringa assim penduradinha e ela corria a cachaça ali dentro. E pingava direto na moringa e ali ficava armazenada por um tempo. Aí nós tínhamos um garrafão grande, assim, bem grande mesmo. Que bonito. E ali ficava anos. Só que todo ano a gente fazia cachaça. Claro. Mas aquilo ali a gente vendia. Quanto mais velhinha, melhor, né? Sim. Então, Aí o pai também a gente efeito aqui fazia é com açúcar queimado, botava um pouquinho de açúcar queimado, ficava amarelinha a cachaça. Colocava como é que era? açúcar queimado Açúcar para queimado. ficar amarelinha. Eu gosto de cachaça. Então Mas não faziam açúcar? Com açúcar queimado. Não, faziam Fazia, açúcar. Também fazia. tinha engenho de açúcar. Tinha açúcar. Porque geralmente quem trabalha com a cana também Sim. fazia o açúcar, Tinha, né? nós tinha. Nós tinha uma caldeira grande, que aí fazia, onde nós botava o mel, né? A guarapa, né? A guarapa, para fazer o mel. Quando estava pronto, eu botava. Aí nós tínhamos as barricas grandes, assim, que é onde nós botava o mel para escorrer, ficava o açúcar dentro e embaixo tinha um tanque, um cocho grande que aí escorria o mel. E com aquele mel a gente fazia a cachaça. Aí a gente fazia a cachaça, era o vinagre, também já tirava o vinagre dali, do mesmo dali. E até o fermento do pão nós tirava dali do mel. Mas isso é uma curiosidade. Esse detalhe, Rô, já sabia disso aí? Muita Isso é uma coisa que eu novidade não nova. Isso é uma novidade nova. Botava o mel, aquele mel para azedar, né? No cocho grande. E ali, quando ele estava pronto para fazer a cachaça,
ele criava o fermento do pão. Fermento do pão. Ele criava um negocinho por cima, que ali nós tirava para secar, nós secava e fazia o pão com aquele fermento. Uau. E era um fermento muito bom. Não, isso é pura Esses saberes da gente não, nem mensura, porque não é num podcast aqui que nós vamos, sabe? Isso deve estar. E para colocar em livros, de repente isso nem você vai ler, mas essa criatura que tem todo esse saber, Dona Maria Paula, e aquele versinho do Engenho da Farinha, que o seu Belinho também ensinou para a gente. É tempo de farinhada, é tempo bem divertido, é quando as moças solteiras querem arrumar marido. Moça que separa bem a caroeira, não fica solteira. Já é. Tudo é verso, tudo é prosa. Fê, é uma mesa dessas que a gente não sabe nem mais o que vai perguntar. Não, vai mas saber. eu tenho muitas perguntas. Nádia, deixa eu mostrar isso aqui. E essa tua técnica aqui, porque a Nádia tem umas peças, essa cor maravilhosa, como é que é esse processo? Essa é sua aqui, já é acervo do Instituto Boi Mamão. Sim. Então essa aí, ela já passa da primeira queima que vocês fazem ali, né? Aí a primeira queima fica cerâmica. Aí a gente usa uma decoração meu boi. que é uma vitrificação para impermeabilizar. É uma forma mais importada, digamos, né? Porque as nossas culturas aqui, as peças são todas assim naturais. As culturas que fabricavam, elas encontraram justamente esse polimento que a senhora falou. Eu não sei como vocês poliam, com a colher também? Não, ela tinha uma baga que aí passava. Uma baga. Essa uma aí semente grande. Uma assim, semente. É de boi que eles chamam? Essa história Eu que não ela sei como é o contou nome é a dessa chama. verdadeira forma De ancestral de fazer a cerâmica, porque ela coleta o barro, ela prepara, Sim. ela modela e ela faz o polimento e queima. Isso é a cerâmica ancestral. Essa aqui já é uma forma mais moderna. Essa já vai para a roda lá, para a roda de oleiro. Essa foi feita no torno. Então. E ela recebe, daí vai para o forno a primeira vez, aí vira cerâmica, aí a gente decora com essa camada de vidro e coloca de novo no forno para esse vidro fundir com essa cerâmica. E aí fica essa camada vitrificada da cerâmica. Então isso já é uma segunda etapa para a louça ficar, além de bonita, ela também traz Uma proteção, pode ser? Esse revestimento e para de uso vidro, doméstico, né? não é tóxico, pode ser usado? Sim, isso aqui é tudo próprio para utilizar alimento. Alimento. Aqui tudo foi preparado para utilizar alimento. Então essa é uma forma mais atual, né? Que veio lá do outro continente, da Europa, e é usada principalmente então para eliminar. Ela vai numa temperatura maior que o forno a lenha, a lenha chega lá aos 900, 950 graus, e daí essa aqui, embora tenha sido queimada a uns 1000 graus, mas a peça que vai, essa aqui, por exemplo, que recebe essa camada, também é uma camada vítrea, e ela já vai a 1240 graus. Então, mesmo que a gente não usasse essa camada vítrea, essa cerâmica, ela iria fechar tanto os porozinhos dela que ela não absorveria a água. Já nas moringas que eram feitas mais antigamente, ou na panela, por que a panela não pode receber essa camada? Porque a panela vai no fogo, né? A panela vai no fogo. E como a senhora estava me explicando, a mistura das duas argilas que a sua mãe encontrava é que davam essa refratariedade para
para esse objeto aí utilitário para poder ser levado ao fogo. Então, esse é um saber que eu não sei como que ela descobriu, mas ela entendeu lá que misturando as duas... Ou provavelmente foi um repasse, né? Já aprendeu de uma outra pessoa, A dona né? Eufrásia recebeu esse saber da mãe dela, por exemplo? Eu acho que, porque nós temos um pouquinho de índio, né? Um pouquinho de índio. Pode ser que seja mais descendente mesmo do índio, que... Igual eu puxo alguma coisa assim da memória, ela também puxasse alguma coisa. Com certeza. Com certeza. Porque tinha muita Maria gente Paula. que ainda fazia o forno, a panela. Porque esse detalhe aqui da sua, ela remete à cerâmica guarani. A cerâmica guarani tem muito essas incisões, esses detalhes aqui, ó. Então, eu achei também, né, não quis lhe perguntar, mas eu achei que isso, né, vindo, a senhora trouxe, eu não sabia, assim, a origem, né, mas a senhora já está comprovando ali que provavelmente esse saber foi passado dos indígenas, né, que a cerâmica guarani, ela tem essa como característica, essas incisões. E é uma riqueza, né? Trazendo todo esse aspecto, assim, dessa ancestralidade, né? Dos povos originários também. Nós temos aqui que é um instrumento musical à base d'água, não é? Conta para nós e toca um pouquinho, por favor. Eu vou tocar, então, para vocês verem. E conta como funciona para a gente ter esse som que nos remete a um outro local ainda, mais dentro da natureza. Sim. Isso aqui é porque a minha paixão é justamente essa pesquisa, né, da onde que contar a história. A cerâmica conta uma história. Essa peça conta a história de como viveu a sua família, quais eram os costumes, como se vocês se organizavam socialmente, como vocês compartilhavam, conta sobre a geografia, né? Então ela é um indicativo de muitas informações para as nossas memórias. Esse saber que foi passado de geração em geração. Então isso tudo me encanta muito. E aí eu fui me encontrar nessa minha busca de ancestralidade, eu fui me encontrar com essa cerâmica que faz som. Então a Rô fala do elemento água, do fogo, da terra e do ar, e esse aqui já tem o quinto elemento, que é o som. Então ela é uma réplica, na verdade, de instrumentos que foram encontrados, que a arqueologia nos ajuda muito a descobrir sobre isso, da onde que vem, né? Então, a cerâmica vai contar para a arqueologia como é que viviam esses povos muito antes de nós, e esses objetos foram encontrados e eles datam, esse não, porque é uma réplica, mas eles datam de 4.000 anos nas nossas Américas. Então, essa história que eu não conhecia e que eu fui conhecer e me apaixonei e amei muito mais o nosso território por conhecer a grandeza da arte que já existia aqui, né? Porque a gente pensa assim, cerâmica, pensa ânforas gregas, cerâmica da Europa, mas aqui se faziam verdadeiras obras de arte. Então esse instrumento aqui, ele era um instrumento ritualístico, porque a água era o grande patrimônio, era a riqueza, era quem detivesse o conhecimento sobre a água. Porque sem água a gente não vive, né? Então, para plantar na terra, a gente precisa o quê? Irrigar essa plantação. E eles descobriram formas de retirar essa água do solo. E então, eles se imaginam, alguns arqueólogos falam que esses instrumentos podem ter sido usados até como protótipos
para entender como se retiraria, né, como se impulsionaria essa água de sair do subsolo para a superfície. Então eles cultuavam muito a água, né, os cultos de libação, que são os cultos que eles faziam à água, a tudo que a terra nos dá. Que a terra nos dá esse barro, a terra nos dá a mandioca, a terra nos dá essa vida toda. Por isso que é tão vivo esse processo da cerâmica, porque também é terra, é essa terra que se movimentou e essa terra então que foi transformada aqui para entender e transformada num artefato, numa arte. Numa arte. E é isso, acho que... Então, a gente tem uma sorte de viver nesse município, pelo menos eu que cheguei há 33 anos e desde o começo eu já queria descobrir onde é que estão essas paneleiras que estavam aqui, já quando eu cheguei já falavam de vocês. E hoje a gente pode contar com essas entusiastas, né, pela arte como é você, e tem essa memória viva ainda contemplando. Nós temos outros ceramistas no município, a Patrícia que repassou para o filho Joanes, o Roger Bali, que é um argentino que vive aqui há 30 e poucos anos, meu professor que é um também. Grande ceramista, premiado. Então, e tem agora os outros jovens também, a Carol do Borro. Nós temos gente jovem entrando nessa arte da cerâmica, Sim. que é tão linda e o município pode ter isso. Você vende no teu ateliê? Sim, comercializa, eu vendo. Dá aula também no ateliê e ela faz algumas feiras, e agora a última feira no Engenho, com as peças dela sempre. Fernanda, nós temos que ir finalizando essa nossa prosa boa. É uma pena, hein, Rô? É uma pena. Deu até vontade de comer cuscuz. Mas você fez alguma peça? Eu fiz enquanto conversava, o meu boizinho. Eu prestei atenção. Olha, um pote. Não, eu não fiz. Ela só preparou. Eu ela não só fiz preparou. nada. Eu fiz uma Eu tentei panela, fazer um mata-fome. Ela fez e uma amassei. Eu vou levar para terminar em casa. Ai, que tá maravilha. bom. Eu tentei um mata-fome Chama aqui, nós. não deu certo. Vamos terminar. Olha, Finalize, é uma vamos roda fazer. linda, muita conversa, muitas novidades, né? Curiosidades também que eu não sabia. Muita memória. Muita memória. Estamos aqui numa mesa repleta de utensílios, De de bens. instrumentos, de bens, de fazeres, né? Nós estamos aqui num espaço que contempla toda a memória local, né? A Fala identidade da tua local. rosquinha também. Mas a minha rosquinha está em todos. Pois Está em todos mas os podcasts. você não falou a receita ainda. Ah, a receita ela, Não ela dá é algo receita. exclusiva. Ah, Essa não, tá. não, brincadeira. Mas claro, também feita, né, com a mandioca, também Desde vinda menina da terra. tu faz essa rosquinha. A gente vai aprendendo com a família, Vai né? com a Assim como a família. senhora aprendeu É. com a sua família, a gente vai vendo, observando. Criança a gente Você não vê como sabe ela fazer ensina, muito né? bem, a gente vai aprendendo, né? Sim. Criança a gente não vai aprendendo. Depois fica adulto, a gente vai aprimorando, né? Fazer bem, e um dia faz bem, outro dia, Outro dia já não faz faz. tão bem, mas a gente vai se esforçando. Muitas memórias, a ancestralidade da cerâmica, Verdade. o saber fazer, o se descobrir enquanto ser humano, enquanto pertencimento a este mundo, né? Enquanto também, como a senhora trouxe para nós, o respeito com a natureza, coletar aquilo que for necessário, não, né, prejudicando, porque claro, a gente sabe que a argila, para produzir tudo isso aqui, a gente tem que fazer uma extração, então ter toda uma consciência, isso já vinda, né, lá dos tempos mais antigos, ter a consciência nesse extrativismo, no aproveitar aquilo que é o necessário, assim como a pesca também, né, ter essa harmonia com a natureza, isso é a beleza e é o que permanece. Né? Se nós temos tudo isso aqui é porque estamos conservando, estamos conseguindo manter, inclusive, as memórias e os saberes fazeres. Então, agradecendo a participação da senhora, Dona Maria Paula, e nesse compromisso, né, que nós hoje firmamos aqui em rede nacional. Olha, ela vai nós te buscar. firmamos Ixi. aqui um compromisso que essa remanescente de oleira da comunidade de Bombinhas vai
Que continuar. feliz ideia, né? Vai que a gente terminar teve na a época sua obra de em casa. trazer ela. Então, Conta pra nós. então nós vamos todas juntas continuar nessa obra que nós temos começando. Eu tô com a Ó, senhora, já pronto, segura em mim, não tá, desagarra tá mais. marcado, tá não filmado. desagarra mais, Tá marcado. registrado. Eu na tua casa, Sim, você lá. Pode ir na minha também. Pode ir lá no engenho. pode. Pode. Vamos lá Ó, no engenho da rua. Vão lá no o engenho da rua. café com as nossas pecinhas vai ser numa fornada de rosquinha lá na casa escola. Não, não, tá garantido para todos, né? Inclusive. Não, ela vai fazer o nosso forno na outra área. Ela vai Já fazer. vamos queimar cerâmica comendo Ela vai, rosquinha. nós não Já falamos, ela vai vamos. fazer o nosso forno. Ah, mas eu quero um pra- café antes disso. Tá bom, então. Tá bom, tá combinado. Gente, esse foi o Pó de Memórias, então, falando de cerâmica, ancestralidade, respeito, natureza, vida, e tudo isso que nós temos aqui nesta mesa. Só gratidão. Só E- muito obrigado. Temos mais ainda, pode pela frente, né? Um grande abraço a Depois a todos gente faz e uma até o oração. nosso próximo Pó de Memórias. Muito obrigada. Beijo! Agora, gente, vamos comer uma rosquinha. Não, eu quero ver. Quem Você que já comeu? termina Você já o- comeu? Não. Tu não Não, quer agora come. terminar o mata-fome aqui, Fernanda? Pra ver se faz. Ah, isso. agora que eu peguei a minha rosca, Deixa eu ver o teu. vai pensar que eu não quero sujar o Eu dedo, né? tentei fazer o buiãozinho, ó. O que que falta no Ah, mas arrozinho? ficou ótimo, Foi- ficou Falta aqui a perfeito. sainha dele. Pera, nunca fiz isso aqui. É um boi, não? Isso parece um cabrito. Isso são as primeiras aulas de Patrícia lá na Parece, escola da eu ia Terra. dizer que era cabra. Ela ensinava isso. Ela ensinava Parece isso. a cabra. A cabra da rua. Ah, eu vou te falar.